Voltando com as últimas informações do Fluminense nesta quarta-feira aqui no canal do Lessa, véspera de Fluminense e São José pela quarta rodada da Copa Sul-Americana e a delegação tricolor já está em La Paz, local do confronto de amanhã no estádio Hernando Siles. O Fluminense chegou por lá agora há pouco e tinha um treinamento marcado para as 5h30 da tarde, o horário aqui de Brasília, mas esse treino ele foi remanejado. Jornada KTO 1902, como sempre, marcando presença lado a lado com o Flu, onde quer que o Flu esteja, a gente está junto. Infelizmente eu não pude estar na Bolívia, mas Gabriel Amaral está por lá, nossa reportagem sempre bem representada, e ele destacou aqui que havia esse treino marcado para as 5h30 da tarde, porém, como houve um atraso de cerca de 1 hora na decolagem, não haveria tempo hábil para executar o treinamento no CT do Bolívar. Então, dessa forma, os jogadores farão apenas um treino físico de ambientação à altitude no próprio hotel, como eu imaginava. Também não acho que mudaria muito, né? Seja no CT do Bolívar, seja no hotel, num campo do hotel. Não acho que a atividade iria muito além disso. Como eu disse, o time foi trabalhado aqui, foi preparado aqui, e hoje é muito mais para acertar ali detalhes pontuais e fazer essa pequena ambientação. Então o time titular do Fluminense tem algumas imagens aqui, ó, registradas pelo Gabriel por lá, Renato Augusto, Manuel, Lescano, jogadores que chegaram em La Paz e que vão representar o Fluminense nessa partida importante, que pode já classificar o Flu para o mata-mata da Sul-Americana, para depois só ficar restando a definição se vai ser primeiro, se vai ser segundo colocado do grupo. Vou trazer para vocês então as imagens que foram registradas pelo Gabriel Amaral lá em La Paz da chegada do Fluminense ao hotel. Ele ficou bem separado, né? Pelo horário, vai vendo 4 horas. Se bater aqui. Só marcar um soldado ali na frente. Desembarque dos jogadores do Fluminense. Passaram alguns. Passando, ó, Kevin, goleiro, terceiro goleiro, tá por ali também. Passou já o Freitas, ali o Manuel vindo também do jogo, Paulo Baia, Hércules, já jogou aqui na altitude, né? Tem experiência também, ali o Isaac, o Vitor Eudes, Lescano, passando por aqui. Gustavo Ramalho. Alguns jogadores já desembarcaram. René, ele também já havia passado, aqui está mais a equipe do Fluminense, né? Aí ali agora o Renato Augusto vindo ali. Passando Guga também, com seguranças na frente, né? Facundo Bernal ali também agora, passando. As malas ficam ali e eles só passam, olham o nome, pegam La Vega, agora também. Os seguranças estão fazendo o trabalho deles aqui, né? Dificultaram um pouquinho a filmagem. Mas foi o último ali basicamente a passar. Os jogadores, pelo menos os que estavam com a mala. Com base nos jogadores que viajaram lá para La Paz, a gente pode projetar aqui uma provável escalação, por mais que a gente não tenha ainda essa confirmação, mas pela lógica, o time deve ir a campo com Vitor Eudes, Guga, Manuel, Thiago Santos e René. No meio, Bernal, Hércules. Sim, Hércules viajou com a delegação. Tem vídeo mais cedo aqui no canal falando sobre isso. E Lescano no meio de campo. No ataque, La Vega, será que dessa vez vai jogar? Pelos jogadores que foram, acho que ele deveria começar a partida. Espero que comece. La Vega, Serna, que também viajou. Esse era um que eu achava que não iria. Pensei que fosse o Canóbio. Então temos Serna, La Vega e no ataque eu acho que é a grande dúvida, Renato Augusto ou Kelvin, garoto Kelvin. Outra possibilidade, Paulo Baia como titular e Serna jogando por dentro, não acho que essa seja a mais provável. Renato Augusto como titular ao lado de Lescano no meio de campo, e aí o Fluminense fica sem o centroavante, joga com homens rápidos pelos lados, já que o Lescano é um meio atacante que atua mais por dentro.
deixar Renato Augusto e Lescano com 2 homens de velocidade pelos lados, Lavega e Serna, também seria uma opção de tentar algo diferente. Talvez preencher mais o meio de campo. Na altitude, precisa de um time veloz. Precisa de movimentação, precisa de recomposição rápida, principalmente, para tentar, no mínimo, equilibrar um pouco mais as coisas. Então são alternativas que o Fluminense tem para esse jogo e a gente vai discutir sobre isso, falar sobre isso muito mais no pré-jogo de amanhã aqui no canal do Lessa, a partir das 6 da manhã, como vocês já estão acostumados. Mas é isso, Fluminense estão finalizando essa preparação para amanhã tentar ganhar esse jogo na altitude de La Paz. Olha só, o jornalista uruguaio Uriel Lugit informou mais cedo que Juventus e Napoli procuraram sondar a situação do volante Facundo Bernal. No momento, ele afirma que não há nada formal, mas não dá para descartar uma oferta, uma proposta chegando no meio do ano. Ele ressalta que o Bernal tem contrato com o Fluminense até julho de 2028. Também diz que o Bolonha está acompanhando ele de perto a situação do Bernal. Ele que é um jogador que o Fluminense desembolsou em mais ou menos 20 milhões de reais pela contratação desse volante uruguaio, que ainda não conseguiu se firmar no time do Fluminense. E aí tem muita gente achando estranho. Falou, pô, cara que nem tá jogando, nem é titular ainda, como que tá chamando a atenção desses clubes? A Juventus, principalmente, é um grande clube da Itália, o Napoli também. Por quê? Como? Galera, eu diria que não é impossível. Porque esses clubes, eles fazem um mapeamento desses jogadores. O Bernal tem passagens pelas seleções de base do Uruguai, já tem convocação para a seleção principal. Então esses clubes fazem sempre um mapeamento de scout desses atletas. Talvez o nome dele já estivesse entre os jogadores mais jovens observados para essas equipes. Ah, mas ele não se firmou ainda no Fluminense. Tudo bem, mas como é um jogador ainda muito jovem, eles podem enxergar potencial no atleta com o perfil dele. Eu falei isso recentemente num giro de jornada. O Bernal ele tem tudo para ser um grande jogador. Eu vou falar de novo que falei já algumas vezes. Ele ainda tem pouca idade, é um cara que deixou ano passado o país dele, um futebol que é totalmente diferente do nosso. É um clube muito pequeno, chegou aqui num momento de muita pressão. Não é simples se adaptar a isso, mas é um volante com estatura, é um volante que tem força, se souber usar a força dele, ele vai evoluir bastante. É um cara que chuta de fora da área, apesar de não ter feito gol assim ainda no Fluminense. Ele tem um bom passe longo, então ele tem atributos muito interessantes para se tornar um grande volante. Se vai acontecer, é outra história. Mas se for um jogador bem lapidado, bem treinado, eu acho que tem muito futuro. É um atleta que, na minha visão, tem muito futuro. Então não me surpreende, sinceramente, clubes europeus de olho no Bernal. De forma alguma. Se ele conseguir brigar por uma vaga de titular ao longo dos próximos meses, ao longo da temporada, esse interesse ele tem a se intensificar. Agora, se vai chegar a proposta no meio do ano ou não sei. Se chegar, não acho que seria uma proposta tão alta assim. Então não vejo o Fluminense negociando o Bernal por um valor semelhante ao que comprou. Não faz sentido isso. Acho que até que o ideal não seria vender agora. O ideal é que ele emplacasse uma sequência, tivesse realmente bons jogos de destaques, uma temporada mais regular, e aí você conseguiria certamente, se for o caso, fazer uma negociação no futuro por um valor bem mais alto. Mas realmente eu acho compreensível que clubes europeus estejam de olho num jogador com o perfil dele. É uma aposta para eles, talvez entre aspas, de baixo custo pelo que eles pagam lá, e acompanhar a situação de perto, fazer sondagem, é uma coisa totalmente natural no futebol. Mas enfim, não tem proposta, não tem nada concreto ainda, mas é bom a gente ficar de olho, até porque esse jornalista normalmente tem boas informações, então certamente não ia falar isso do nada, porque realmente chegou alguma coisa a ele. E vou dizer mais, talvez seja o staff dele plantando ali uma sementinha, porque não tá jogando, porque tá tendo pouca oportunidade, pouca não, mas enfim, não teve ainda de fato ali uma sequência no time titular mais longa. Talvez seja o empresário já querendo ali fazer uma pressão, botar o cara para jogar, senão vai chegar a proposta, a gente vai querer sair, algo do tipo. A gente sabe como o futebol funciona, né? Se você está precisando resgatar o seu FGTS, se você tem essa necessidade, seja qual for o motivo, entre em contato com a Mais Ágil. Tem uma galera lá pronta para te atender através deste link que está aqui embaixo. Eles vão te explicar como funciona todo o processo,
para você poder sacar aquele dinheiro que você não pode mexer nele. E aí, muito rapidamente, você recebe na tua conta. Claro que há taxas, tem que saber exatamente como que funciona toda a operação. Então é importante fazer todas as perguntas necessárias antes de tomar uma decisão, para depois você não se arrepender. Então, para isso, tem lá uma galera que vai te auxiliar, vai te explicar todo o processo, e aí, se realmente você entender que precisa e deve antecipar o seu FGTS, a Mais Ágil é a mais indicada para fazer isso. Só entrar em contato através deste link que está aqui. Bom, depois o Cristian Redentor, o troféu do Mundial de Clubes da FIFA deste ano, chegou até Laranjeiras. Foi para o Salão Nobre de Laranjeiras, vários e vários torcedores formaram longas filas hoje em Laranjeiras para ter essa experiência de chegar ali pertinho do troféu do Mundial. E o presidente Mário Bittencourt depois, inclusive, concedeu entrevista. Vou só registrar um momento em que ele anunciou ali a visita da FIFA e do troféu do Mundial de Clubes, que se inicia em junho. Então é um momento muito especial para nós, porque a gente está nesse campeonato, nessa competição, nesse Mundial, em razão da nossa conquista da Libertadores de 2023. Então é um dia muito especial, espero que vocês desfrutem. Daqui a pouco os torcedores vão poder subir, desfrutar também. E eu vou tirar a nossa bandeira aqui para que vocês possam ver a taça, o troféu de perto. Tá? E depois o pessoal da FIFA vai trazer aqui uma homenagem à Fluminense. Então é isso. Agora é o momento de vocês, para vocês registrarem. É o dia que o Fluminense está recebendo a visita. Portanto, o troféu do Mundial. E aí depois o Mário deu uma entrevista, foi replicada aqui por alguns perfis, e falou isso daqui. No momento, nós não temos nada encaminhado sobre reforços pensando no Mundial de Clubes. Mas, obviamente, com essa janela especial, vamos colocar a cabeça para funcionar e, quem sabe, o coração também. Quem sabe a gente consegue fazer algo especial. Depois teve um outro trecho que eu vi aqui. Foi onde? Ele fala que vocês já me conhecem e sabem o que pensa o Fluminense grande. Jogadores que vieram para cá nos últimos anos, como o retorno do Fred, Thiago Silva, Marcelo, Fábio, sempre pensamos em jogadores para envergar nossa camisa e que tenham grande história no futebol. Então foi essa a declaração do Mário quando ele falou sobre contratações pensando no Mundial de Clubes. Quando ele diz esse trecho aqui, quem sabe a gente consegue fazer algo especial e cita grandes jogadores que o Fluminense contratou nos últimos anos, eu acho que ele já está preparando o terreno para trazer mais um jogador nível mundial. Jogador conhecido mundialmente. Uma referência. E que tem história no clube. E aí eu acho que esse jogador tende a ser o Richarlison. Eu acho que o Fluminense vai com tudo para tentar mais uma vez o Richarlison nesta janela do meio do ano. E por isso o Mário fala em algo especial. Isso não é informação, tá, galera? Só uma dedução que eu estou fazendo agora. De fato, o Fluminense não está negociando com nenhum atleta, até onde eu sei, neste momento. O clube está fazendo um mapeamento, está levantando possibilidades, fazendo um desenho ali em termos de características do que a comissão técnica entende que o time precisa, do que a diretoria e até onde a diretoria pode chegar financeiramente falando. Então está sendo feito todo esse levantamento para daqui a pouco o Fluminense ir para o mercado e aí contratar. Obviamente, com foco no Mundial, mas também são jogadores que vão chegar para o restante da temporada. Mas quando o Mário fala isso, realmente acho que cria ali uma expectativa de vir um reforço de peso para o Fluminense nesta janela. Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, é a impressão que eu tenho, e tem outro aspecto que a gente tem que levar em consideração também. É um ano político, é um ano de eleição, tem toda a questão da SAF sendo discutida. Então, quem está no poder quer fazer, entre aspas, uma média, quer trazer um reforço de impacto, quer, obviamente, com isso, ganhar título também. Porque no ano de eleição, isso acaba tendo uma influência muito grande. Então, todo mundo sabe como funciona o futebol. E por isso, eu realmente estou apostando que o Fluminense vai para essa janela de meio do ano, principalmente se sentir que a SAF tende a passar, aí talvez seja muito prematuro ainda, a partir do momento que não se tem a proposta, mas apostando talvez nisso, investir um pouco mais alto e jogar a bola para frente. Enfim, vamos ver, mas eu confesso que
essa fala do Mário aí já elevou aqui o termômetro da expectativa pelo que vem por aí nessa próxima janela de transferência, até porque o time tem carências evidentes, tem necessidades evidentes, a gente já viu isso. O Fluminense fez a maior janela da sua história e ainda continua precisando de reforços que precisam chegar para o time titular, inclusive. Não é só para compor elenco, não. É chegar para jogar. Se isso vai acontecer, o tempo vai dizer. E em breve a gente vai saber, porque já estamos em maio. Daqui a pouco já chega junho e já chega também o Mundial de Clubes. Fechado? Deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal. Como sempre, pedindo vocês essa moral que não custa nada, 0800. Mas ajuda demais a gente aqui. Ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo do Flusão por aqui. E você sabe que no canal do Leste você está sempre muito bem informado. Valeu, tamo junto.